Esse vídeo é um chamado. Você não clicou aqui à toa. Você clicou aqui para assumir o protagonismo da sua história e finalmente manifestar a vida que não sai da sua cabeça. Se você não me conhece ainda, eu sou Ana Reino, crio conteúdo nas outras redes sociais há mais de 6 anos. E hoje, dia 4 de julho, eu decidi criar o meu canal no YouTube. Meu primeiro vídeo falando de um assunto que transformou a minha vida, que é a mudança de mentalidade, a mudança de identidade para manifestarmos os nossos sonhos. E nesse vídeo eu vou tentar ser bem breve e bem prática. Eu trouxe 5 passos que, se você seguir, você vai voltar nesse vídeo para me agradecer, tá? O primeiro grande passo que transformou a minha vida foi identificar os meus padrões e as minhas crenças relacionadas a dinheiro. Eu entendi alguns anos atrás, estudando sobre física quântica, mentalidade, lei da atração e até sobre questões sistêmicas, que existia uma programação na minha cabeça sobre dinheiro e que eu tinha aprendido com os meus pais, com a minha família, que dinheiro era errado, dinheiro era difícil de ganhar, pessoas muito ricas não eram pessoas do bem e que era normal viver brigando por dinheiro, viver endividado. Então, por mais que eu me esforçasse muito, e eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu não conseguia prosperar. Eu não conseguia ter abundância, ter dinheiro sobrando, era só no limite da sobrevivência. Foi quando eu comecei a me aprofundar nesses assuntos, a olhar para o conteúdo do meu subconsciente, muito com o auxílio das sagradas medicinas da floresta, que me permitiram esse mergulho mais profundo e entender que eu carregava coisas que não eram minhas, que eu estava só repetindo o padrão. E talvez hoje você ganhe dinheiro e não consegue guardar, ou só ganha dinheiro para sobreviver, e você não entende por que isso acontece. E a resposta está dentro dos seus padrões, está dentro das suas crenças. Aquilo que está na sua cabeça dos seus 0 aos 7 anos foi formada essa programação. E você está só repetindo. E é preciso olhar para isso e fazer algumas técnicas de liberação e fazer algumas ritualizações para devolver aos seus ancestrais isso que não é seu, essa forma de lidar com o dinheiro que você não precisa mais manter na sua vida. Eu te recomendo fortemente fazer uma carta hoje de despedida às crenças que você tem relacionadas ao dinheiro e queimar essa carta. É um ritual simples que eu sempre faço quando eu identifico que existe alguma crença aqui que me limita de ser mais próspera, de ganhar dinheiro com leveza, de multiplicar o meu dinheiro. Esse é o primeiro passo. E esse passo já é transformador. O segundo passo que eu trilhei é algo bem matéria mesmo, bem prático, que foi desenvolver a minha marca pessoal. Eu comecei a estudar sobre branding, marketing, produção de conteúdo, porque eu sabia que eu tinha conhecimento para compartilhar com as pessoas, mas eu não sabia como fazer isso. Então eu criei meu negócio digital. Eu comecei a dar mentorias e isso transformou a minha vida financeira. Antes eu achava que eu precisava de 5, 10 anos para estudar, fazer um mestrado, doutorado, porque eu era uma universitária que fazia odontologia. Para um dia ganhar 20 mil por mês, se fosse muito, né? Era o que os meus professores mais bem remunerados ganhavam. E com o meu negócio digital, ajudando as pessoas, trabalhando com propósito, eu já cheguei a fazer mais de 5 vezes esse valor em um único dia. 20 mil reais eu faço por semana, com um contrato muitas vezes. Então, eu expandi a minha possibilidade de ganhos financeiros quando eu entendi qual era o meu caminho. E meu caminho é posicionamento na internet, é divulgar o que eu sei, é falar, é estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. E se eu fosse profissional de qualquer outra área, eu estaria também trabalhando a minha marca pessoal. Seja você artista, professor, profissional da saúde, não importa. Quem está na internet se posicionando, sendo visto, está abrindo portas para a prosperidade, para clientes chegarem na sua vida, para convites chegarem na sua vida. Então não deixa a vergonha, o medo do julgamento ou até a falta de conhecimento de não saber por onde começar te parar. Só faça. Abra um canal no YouTube, abra um Instagram profissional e começa a divulgar o seu trabalho. Leve isso a sério. Isso transformou a minha vida. Me tirou da escassez, me tirou daquela condição de sempre estar ganhando pouquinho. E olha que eu já fui uma pessoa que trabalhava para ganhar R$8 por hora.
Eu não fui uma pessoa que teve nada de mão beijada. Eu fazia bico, eu vendia acessório, vendia doce na faculdade. Eu sempre tentei prosperar. Mas enquanto eu não encontrei um caminho de prosperidade real, que foi através do digital, do online, das mentorias, eu não conseguia sair do lugar. Então talvez hoje você esteja tentando o caminho errado. Terceiro grande passo que eu dei e que transformou a minha identidade, que transformou a minha vida, mudança de ambiente. Quando eu saí de Minas, da minha cidade do interior, e fui só com uma mala de mão e uma passagem de ida para o Nordeste, ali eu vivi um salto quântico. Eu conheci pessoas, eu me permiti viver experiências, eu acessei muitos conhecimentos, eu tive um contato com a natureza que eu não tinha antes. E minha vida se transformou pelo simples fato de eu ter mudado de ambiente, pelo simples fato de eu ter acessado uma nova frequência. E se você não pode mudar de cidade agora, não se preocupa. Isso não é a questão. Quando eu não podia ainda, eu comecei indo para masterminds, comunidades online, indo para eventos esporádicos, fazendo pequenas viagens. Eu lembro que eu juntava um dinheirinho ali para ir para o Rio de Janeiro, que era perto de Minas, e acessar aquela vibração da praia, sabe? Para cocriar isso, para que isso fosse natural para mim um dia. E eis que estou aqui agora, por exemplo, em Corfu, numa ilha na Grécia. Morei em Florianópolis, morei em Pipa, em vários lugares perto do mar, que foi o que eu sempre quis. Então, basta você começar a mudar. Você começar a dar um passo em direção a algo que é além da sua bolha. Muitas vezes você está a vida toda com aqueles mesmos amigos, com aquela mesma relação, presa nos seus pais. Expanda, vai para fora, vai para o mundo, tem muito a se viver por aí, tá certo? E isso muda a sua identidade, muda as suas crenças, muda a forma como você se enxerga, a sua autoimagem também. Mudança de identidade tem tudo a ver com mudança de ambiente, que isso fique sempre claro para você. Quarto passo, que esse aqui eu não poderia ignorar, mudou completamente a minha vibração. O perdão. Libera, solta. Se você quer prosperar, quer ganhar dinheiro, quer manifestar a vida dos seus sonhos, perdoa seu ex. Ah, mas ele foi um filho da... Perdoa. Libera e deixa seguir a vida dele. Você tem mais o que fazer. Libera seus pais, libera aquela pessoa que te deu um golpe, libera a si mesma. Se perdoe pelas escolhas não tão sábias que você fez, tá tudo bem. Porque quando você quer dar um salto na sua vida, mas tem um peso morto, que é a culpa, que é a raiva de alguém que você insiste em carregar, você não consegue evoluir. Tem sempre algo te puxando para baixo. Então não permita que a falta de perdão te impeça de ir para o próximo nível. Eu tinha muita raiva da minha realidade, dos erros da minha família, do meu pai. E quando eu decidi liberar isso, eu coloquei a mão no peito, e você pode fazer isso agora, enquanto você assiste esse vídeo. Fecha os olhos. Imagina quem precisa do seu perdão e repete. Está perdoado. Está liberado. Deixa aí. Você vai tirar esse peso do seu coração. O que é a mágoa? É a água parada. É a má água que você insiste em deixar dentro de você. Não tem como prosperar dessa forma. Não tem jeito. Último passo para a gente finalizar esse vídeo aqui, porque isso aqui é só o começo, é só o primeiro vídeo que eu vou fazer para vocês. Eu me comprometo a fazer esse canal, trazer transformação para a sua vida, trazer insights práticos que você pode colocar na sua vida e mudar. O último passo é que você precisa regular o seu sistema nervoso. Muitas vezes não é inveja, não é culpa dos outros, ninguém é o vilão da sua história, tá? É que você vive no modo sobrevivência. Você está sempre estressado, preocupado. E isso gera uma aura negativa que te impede de atrair, de ser magnético. A gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, mas o magnetismo, ele só vem quando você desacelera, quando você tem momentos de pausa, momentos de silêncio. Ah, Ana, mas minha vida é corrida, como é que eu posso fazer isso? Quando você acordar amanhã, ao invés da primeira coisa que você vai fazer é pegar o Instagram e rolar o feed, você vai pegar o YouTube e abrir em uma meditação guiada. Vai fechar seus olhos
e vai se permitir relaxar um pouco, tá? Hoje, antes de dormir, a mesma coisa. Ao invés de ficar nas telas, pega um papel e caneta, escreve as suas emoções, escreve como foi seu dia, o que você deseja manifestar. Tenha um momento de silêncio, acende uma vela, se conecta com você, medite. Meditar transformou minha vida. Ah, mas isso não é papo místico? Não. Isso é cura. Isso é ascensão da sua energia. Você se eleva quando você fica calmo, quando você relaxa. E aí você treina a sua mente para relaxar em situações estressantes também. Porque a vida adulta, ela tem altos e baixos. E você vai precisar ter inteligência emocional, sistema nervoso regulado. Se você quer ganhar muito dinheiro, se você quer manifestar uma vida dos sonhos, se você quer ter uma relação saudável, é preciso ter saúde mental. E a saúde mental, ela começa na capacidade de se autorregular. Então eu espero muito que esses 5 conselhos tenham sido válidos para você, que você coloque eles em prática. Comenta aqui embaixo qual deles você vai se comprometer nos próximos dias a aplicar na sua vida. E não deixa de se inscrever no meu canal, porque vem muito mais conteúdo ouro como esse por aí.